Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia abençoado. Louvando a Deus, agradecendo a Deus por esse friozinho. Que friozinho, gente. Glória a Deus. Ó, tô com blusa de pelinho, de tão frio que tá. Louvando a Deus, né? Agradecendo a Deus pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, pelo trabalho, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Eu tenho motivo de sobra para louvar o Senhor. Eu sei que você também tem. Vamos louvar, vamos agradecer. O Pai fica muito feliz, eu creio, né? Que a gente acorda cedo e fala assim, que pai que não gosta? Já pensou? O seu filho entrar, vamos supor assim, meu filho, eu tenho um só. Mas eu fico imaginando assim, meu filho entrar aqui todos os dias e falar assim, ô pai, obrigado mãe, por tudo que você já fez por mim, pelo que você continua fazendo. Eu te agradeço, mãe, obrigado, sou muito grato. Imagina a alegria do nosso coração, né? E então, nós temos um Pai amoroso, um Pai grandioso, um Pai zeloso. E eu só tenho que dizer para Ele assim, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e vai continuar fazendo por cada um de nós. Louvado seja pela minha família, te consagro meus netos, meu filho, toda a minha família na tua presença, Pai, meus sobrinhos, minhas irmãs. Vai colocando as pessoas que você ama, meus cunhados, minhas cunhadas, a minha sogra, todos na presença de Deus, pedindo a proteção divina sobre cada um deles. Peça ao Espírito Santo que alcance aqueles que ainda não foram alcançados. Ora para o Senhor. Fala, Espírito Santo, alcança aqueles que a gente tanto gostaria que tivesse na presença do Pai. E vai orando, vai entregando, consagrando. Ele é um Deus de poder, Ele ouve as nossas orações. O nosso Deus não dorme, Ele não pestaneja. Então eu falo assim, os ouvidos dele estão inclinados para as nossas orações, para os nossos agradecimentos, por tudo. E deixo eu falar bom dia para vocês. Pai do Senhor Jesus, Amém. Bom dia, Pai, em nome de Jesus, esse momento de oração, que nós estamos aqui com os irmãos nessa live, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre nós, nos dando a graça de meditar a Sua palavra, compreender, que o Espírito Santo nos ajuda, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal, proteja nossas crianças, as pessoas das quais nós vamos orar, as pessoas que estão motoristas, nos né? assistindo, todos que estão na estrada, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E ao meditar essa palavra, Pai, e o Seu Espírito Santo venha falar no nosso coração e plantar uma boa semente, que dê muitos frutos ao longo da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Os motoristas das escolinhas, né, bem, eu fico vendo, né? Eles com as crianças com tanto carinho, né? Que Deus proteja a vida deles. São pessoas que têm idade, né? Dirigindo os ônibus, mas com um carinho tão grande. Eu vejo a carinha deles de alegria quando passa aqui na porta. E eu falo assim, oh Deus, abençoa a vida deles, né? Que eles continuem sendo assim. Sim. Essas pessoas abençoadas. Que Deus guarde eles, proteja. Em nome de Jesus. Põe os anjos lá na escola, onde... né, acampando ao redor das escolas, tudo que Deus guarde e proteja cada um deles, amém? Aleluia. E é isso, irmãos. Amém? Vamos meditar hoje um pedacinho do Evangelho. Evangelho hoje, segundo escreveu Mateus, São Mateus, capítulo 16, verso 24 até no 28. 4 versículos apenas, mas é muito importante esses 4 versículos, muito importante. É o próprio Jesus falando. E aí a Célia vai ler. Hoje eu estou tão ruim da tosse, mas a gente vai falar, né, Célia? Sim. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Nossa, olha, os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Aleluia. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que
aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém, amém, aleluia. Essa palavra, irmãos, ela é muito importante para a nossa vida. Verdade. Jesus, o próprio Jesus está falando. Jesus, ele não veio passear aqui na terra, dar uma voltinha para ver como é que está o povo e depois morrer. E muitas vezes a gente pensa. Ele veio nos resgatar. Ele veio para salvar toda uma humanidade, né? E o próprio Satanás, sabendo disso, que ele já estava aqui, quando Jesus veio, ele falou para Jesus, salva a si mesmo. Ele tentou a Jesus de várias maneiras, né? Que Jesus, ele não fez isso para provar nada para ninguém, né? Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor Jesus. Ana, bom dia. Ele não fez isso para provar nada para ninguém. ninguém. E Satanás, ele estava tentando corromper o plano de Deus, que era o plano da salvação, né? Roseli, bom dia, com alegria. Bom dia, Roseli, Pai do Senhor. E Satanás, ele estava tentando corromper o plano da salvação. Tentou o próprio Jesus. Por isso que eu falo, se ele teve a audácia de tentar Jesus, imagina nós que não somos nada diante de Jesus. Edna, bom dia, com alegria. Satanás, ele estava tentando corromper o plano de Deus, que era o plano da salvação. Bom dia, Edna, bom dia, Roseli, Pai do Senhor. E o diabo estava desesperadamente tentando parar. E tenta até hoje. Tentou Jesus, tentou os apóstolos, tenta a igreja, tenta até hoje. Amém? E o que ele coloca? Ele o coloca poderoso assim, Jesus se entregou para salvar toda a humanidade de forma espontânea. Espontaneamente, eu vou. A Bíblia vai falar que não tinha nenhum justo, né, Célia? Nenhum justo. Mas ele falou, eu vou. E veio aqui para nos resgatar do pecado, da morte, né? Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E hoje nós somos livres, libertos, né, em Cristo Jesus. É como se a gente fosse prisioneiro mesmo, sabe assim, ó, do inimigo. Prisioneiro. E ele veio aqui e deu a vida dele por mim e por você. Eu falo, é maravilhoso. Nós podemos isso. conjecturar um momento, Célia. A gente pensa que foi a cruz que matou Jesus, né? Não, ele se deu por amor a Ele se entregou. Vamos imaginar aqui, como o pastor Mauro fala, conjecturar a morte ao lado de Jesus. Falou, está na hora. Ele falou, fica quieto aí que não chegou a hora ainda não. Espera aí, calma, eu que sei a hora. Até ele se entregar, 3 horas da tarde, ele expirou, Pai, em ti entrega o meu espírito. Nesse momento teve um escuridão. sinal no céu, visto por toda a humanidade, né? O céu se escureceu, a terra estremeceu. A palavra, a terra estremeceu. Sepulcro se abriu. Sepulcro se abriu e nada. Nesse momento, muitas pessoas que estavam ali falaram assim, ó, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nesse momento. Mas eu gostaria de falar que aos pés da cruz tinha 2 grupos de pessoas. Vamos analisar a Escritura, que todo mundo já leu a Escritura, a gente sabe como que Jesus morreu, a gente sabe quem estava lá com ele. Jesus estava entre, bom dia, 2 ladrões. Emerson. Bom dia, Hermes, Pai do Senhor. Jesus estava entre 2 ladrões. Um ladrão reconheceu o senhorio de Jesus, falou, Senhor, nós merecemos estar aqui, o Senhor não fez nada. E o outro
falou, desce da cruz, salva-te de mesmo, salva nós, tira daqui. Você não é Deus? Você não pode fazer nada? Olha o contraste e o confronto. Imagina se Jesus tivesse descido daquela cruz, nós hoje, nós não éramos salvos. Prova que tu és Deus, Filho de Deus, desce dessa cruz. E hoje não é diferente. Para alguns de nós, Jesus morreu, ressuscitou. Está fazendo as obras que ele fazia hoje, em espírito e verdade. Para outros, uma geração incrédula, uma geração que quer adaptar as portas. Jesus fala assim que a gente vai encontrar a porta, ela é estreita, não fala que a gente vai entrar não, só fala que a gente vai encontrar. Ele não fala. A gente vai encontrar, as portas são estreitas. Nós vamos ficar vendo alguns momentos, quando Maria Madalena correu e foi visitar o Jesus, meu Senhor, ela fala, e o corpo tinha sumido, e os anjos falavam, ele não está mais aqui. E ela correu e contou para os discípulos, e eles saíram numa carreira disparado, Pedro e João. João era mais novo, correu mais que Pedro, chegaram numa carreira disparada. Simone, bom dia, Simone, Pai do Senhor. Um abraço para você, para o Caleb, José. Para todos aí, Pai do Senhor Jesus. E João chegou primeiro, mas na hora que ele chegou, ele não entrou. A pedra estava removida. Em seguida chegou Pedro, já entrou correndo. Eu quero falar uma coisa, quem entra, quem chega e entra, vê o lenço dobrado. Quem fica na porta não entende. A geração de hoje não compreende. A geração de hoje, ele quer... Viveu hoje só pinga, e acha que não é. Foguete, cerveja, eles acham festa. que, quando eu ficar mais velho... Eu falei isso ontem no núcleo. Eles pensam assim, deixa, quando eu ficar bem mais velho, eu aceito Jesus. Eu vou para esse negócio de igreja. Aceito Jesus. Jesus não é um copo de cerveja para você aceitar, um drink, um chocolate para você aceitar. Jesus, né? Eu acho até errado essa falar frase. Eu aceito Jesus. Né? E o pastor Nilson, nós já combinamos entre nós que nós não vamos mais falar essa frase. Aceito, você eu não aceita Jesus. Não, tem que aceitar, não é um aperitivo. Não é um chocolate, não é um doce. Aceita. Ele é um Deus todo-poderoso. Irmãos, ele é um Deus todo-poderoso. Você recebe. Quem fica na porta não entende. Só entende quem chega correndo e entra no Santo dos Santos. E tem outra coisa aqui, irmãos. Deixa eu falar aqui, Elcio. E aqui na palavra está escrito assim, ó. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Um dia eu ouvi essa palavra num seminário. E a pessoa que estava ministrando no seminário, ela contou uma historinha e eu nunca mais esqueci. Toda vez que eu leio essa palavra, eu lembro daquele dia. Olha como é importante você contar uma historinha. Como ela marca, né, as coisas. Falou assim que um cristão encontrou com Jesus. E Jesus deu uma cruz para ele. Né? Jesus deu uma cruz para cada um. Tinha uma turma de cristão, deu uma cruz para cada um. Só que a cruz era grande, pesada. Né? E eles estavam indo. Jesus falou para ele, pega esse caminho aqui, ó, esse é o caminho da salvação, e vai. E eles foram pelo caminho carregando a cruz. Só que a cruz era pesada e muito grande. No meio do caminho, um deles falou assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou levar minha cruz, mas eu vou serrar ela no meio. Pegou uma ferramenta lá, cerrou a cruz dele e continuou a caminhada. Só que para entrar no céu, tinha que passar por um abismo. E o que servia de ponte era a cruz. A cruz daqueles que levaram até o fim dava certinho entre o abismo e o céu.
Só que a cruz daquele que foi cerrado, não deu. E ele ficou do outro lado. Então, não importa o que você estiver passando no dia de hoje, não importa o que você tenha que passar, passe na presença desse Deus Todo-Poderoso. Carregue a sua cruz. Carrega. Com dignidade, sabe assim, não reclamando. Fala, Pai, tá difícil, mas se o Senhor me ajudar, eu vou, continuo. Dá força, eu vou continuar a minha jornada, mesmo carregando essa cruz. Eu achei tão bonita essa história, eu nunca mais esqueci essa história, viu? Né, Simone? A gente não pode entregar nossa cruz para o outro, a gente não pode cerrar nossa cruz, nós temos que levar ela até o fim, porque ela nos dá alcançar o céu ali, né? Ela é a ponte. Para a gente encerrar nossa Bonito, missão, né? de hoje, do dia, eu gostaria de relembrar para os irmãos uma pregação que eu fiz a semana passada sobre Estevão, a morte de Estevão, apedrejado. Olha aí, imagina esse homem, né? Por enfrentar aqueles doutores da lei, aqueles escribas e aqueles fariseus. Ele não estava levando a cruz dele? Estava. Ele levou na cruz, mas ele não desistiu. Ele jogou na cara deles tudo que eles fizeram, os ancestrais deles. Vocês mataram os profetas, vocês até hoje perseguem os cristãos. E falou, e ele foi apedrejado. E ainda, no último minuto dele, ele ajoelhado, ele falou, Pai, não impute sobre eles esse pecado. Igual a oração de Jesus. E adormeceu, morreu. Aí você vai lá em Lucas, onde vai falar assim que aquele que perseverar até o fim, não é só até a metade do caminho, até o fim será salvo. Só aquele que perseverar até o fim. Não adianta a gente nadar e morrer na praia. Não é difícil. Com Jesus. Muitas vezes a gente quer ser igual a outras pessoas, ou a gente cai em um desânimo e a gente quer fazer alguma coisa que não fez quando era mais novo e quer fazer agora. E pode perder a sua salvação por causa disso. Por querer imitar alguém. Não vale a pena, irmão. Querer fazer o que os outros fazem. Igual adolescente, né? Quando vai para uma escola, quando entra no ginásio, vê todo mundo fumando. Quando eu e a Célia, nós éramos novos, adolescentes. A gente queria fumar. Era uma moda, irmãos. Porque a gente achava que era bonito. Nossa, mas era lindo. Exibir um macinho de cigarro aqui no ombro. Eu fumava 2 maços de cigarro. Eu acho que era para mostrar que a gente já era adulto, né? Não Isso. sei. Só que para largar esse vício maldito, deu um trabalho. Vocês não conseguem imaginar. Que luta e que sacrifício. Então, e as coisas dadas por Satanás para a nossa vida, que é tudo que não presta, é droga, cigarro, alcoolismo e muitas outras coisas, ele vem com uma sutileza, mostrando a coisa mais linda do mundo, a melhor apresentação, a melhor forma. Raquel, né? Rafaela, Marina, bom dia com alegria. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Entende isso? O que ele põe na sua frente? O inimigo, ele apresenta um prato bonito. Ele apresenta toda a sutileza, toda a beleza, toda uma coisa. E ainda põe na sua cabeça, esse negócio é tudo bobagem. A Bíblia foi feita por homem, escrita por homem, é tudo bobagem. O Wes falava isso, Faz né? o que você quer. E o Evangelho veio mostrar para nós exatamente ao contrário. Jesus vai falar, ontem eu estava ministrando uma palavra, Jesus, ele sabe o nosso coração. Ele chegou para um jovem muito rico, falou assim para ele, você tem que respeitar os mais velhos, honrar pai e mãe, dar esmola, cuidar. Ele falou, mas isso eu faço desde a mocidade. Ele falou, mas uma coisa você tem que fazer ainda, mais uma. Ontem eu ministrei isso. Vende tudo, de manhã. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E o coração dele se entristeceu profundamente. Mas por que Jesus falou? Porque Jesus sabia o coração dele.
Não teve coragem. Não teve coragem. Então Jesus fala, então não adianta você fazer várias e não fazer aquela coisa. Não adianta fazer tudo e não carregar essa cruz. Ou desistir. Não adianta. Ontem, deixa eu ver, antes de ontem, eu fui fazer um socorro. Por acaso eu estava em Franca, um amigo meu me ligou. Eu tô com um problema aqui, mandou um vídeo. Eu falei, cara, não dá para mim te ensinar esse negócio por vídeo. Não dá. Desculpa. Opa! Eu sou muito prático, mas eu preciso de entender. Falei, mas vou fazer uma coisa. Eu tô em Franca. Daqui a pouco eu passo aí. Em 1 minuto. Aí o Fabiano bateu o olho, pai, aqui tá errado. Em 1 minuto peguei uma chave, liguei, falei, depois você fixa ela aí. E aí ele conversando comigo, ele falou, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu tô com meus 2 rins comprometidos, policístico, não funciona mais. E eu já estou fazendo hemodiálise um dia sim, um dia não. E o médico já falou que isso é pro resto da vida. Fabiano, Deus me livre, se fosse eu preferia morrer. Eu falei, não fala besteira que você não sabe. Você não sabe o que o outro que passa. O Fabiano fala tanta besteira, gente. Aí, irmãos, eu fico pensando, é uma cruz que ele vai carregar. Ele é um conhecedor da palavra de Deus. Ele conhece muito a palavra. Como que a gente tem que orar? Falar nisso, precisa de colocar o nome junto, o nome dele. E crendo que o nome de Jesus, ele pode ser curado. Pela fé, ele pode ser curado. Pode ser restabelecido um rim. Pode. E a pessoa pode viver com um rim. Nossa, e pode ser restaurado os 2? Deus é também pode ser restaurado os 2. A gente não sabe o propósito. Amém? Para Deus nada é impossível. Mas é esse momento que a gente faz de oração de manhã, a live de segunda-feira, da sexta. É para deixar umas pequenos momentos de reflexões para a gente aprender. Porque todas as vezes que eu e a Célia a gente vai falar, eu não estou falando Elcio, pela minha boca, do que eu penso, do que eu acho. Sempre eu estou lendo aqui na Escritura o que Jesus fala, aquele que perder a vida por amor de mim, achá-la. Ele está falando. Olha que lindo. Não é Elcio que está falando. E esse perder a vida não é se enforcar, pular no buraco, não é nada disso não. É você deixar de fazer, ele. pedindo, seguir. Falar assim, nossa, Jesus não faria isso. Nossa, Jesus acolheria. Hoje eu acordei de madrugada e estava pensando em 4 jovens. Aí na minha mente veio eu, pastor Marildo, Ocimar, não lembro, mais um. Jovem? Não. Mas eu estava pensando, nós não somos jovens hoje, mas na minha mente veio eles. Não é? Não sei se foi sonho, se foi visão. E aí veio aquela cena. A gente, não pode perder esse culto não. E nós achamos um aleijado. Tá. Em 4. E levaram o aleijado. A gente precisava de 4. 2 não dava para levar, era longe. Em 2, nós não conseguiríamos subir ele no telhado e descer ele até Jesus. Precisaria de 4. Ou a gente perde esse culto, chega atrasado, ou a gente leva esse homem. Qual que você acha que Jesus vai ficar mais contente? Jesus se admirou de ver a fé daqueles homens, de levar o amigo até a sua presença. E é o que nós precisamos fazer, pegar aquelas pessoas que não têm força. Isso é cruz. Elcio, quantas pessoas hoje estão paralisadas, paralíticas? Eu já fui em casa de gente que só está esperando a morte chegar. A morte chegar, gente, paralítica ali. Não tem quem carregue, não tem quem faça nada. E a gente tem que fazer. Mas eu falo, a gente tem que fazer, mas sabe o que eu falo para essas pessoas? Ouça, aqui não é tua casa, teu lar. Você precisa de trabalhar para você ter um lugar para você ir no futuro. Se você não for, você não vai. Entendeu? A gente tem que crer. E essa ousadia, com todo o amor, a gente tem que falar. Amém. Tem que ser dito. Irmãos, vamos orar? Amém? Em nome de Jesus. Amém, né? Vamos orar? Orar pelos enfermos, orar, entregando a família Melo, né? Raquel, a Rafaela, a Marina, pedindo uma porta de emprego para a Rafaela. Que seja uma boa porta, Senhor. Que o Senhor possa abrir uma boa porta de emprego Jesus. para ela, Pai. Eu vi uma placa no Atacadão, tá precisando de gente.
Atacadão? É. Ah, eu não sei, a Rafaela deve ter Eu não sei estudo. onde, ela mora onde é. Não, eu sei. Rosângela, vamos orar pela Rosângela. Precisa muito das nossas orações, muito, 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 Senhor. Tem misericórdia, alcança a Rosângela, Pai. Depois a Eva me dá notícia dela, Senhor. Oh, Deus, entrega a Rosângela na tua presença. A Renata, a Ângela. A Renata também precisa das nossas orações, cura, Senhor. Lava com teu sangue precioso toda a enfermidade da Rosângela, da Renata, da Ângela, Miguel, Davi, Vitória Gabriel, Hugo, Tiffany, Antônio, o irmão, o tio do Daílson, o Márcio, o Estevão, o Reinaldo, o Hermes, a Zilda, a Sofia, o Fabiana, a Jéssica, a Giovana, a Lorena, o Osimar, o Otávio, Luiz Antônio Carvalho, a Roseli, minha irmã Roseli que está aqui, toda a família dela, e pela vida financeira, pela vida sentimental, oh Deus, coloco tudo na tua presença, Pai. O Antônio, irmão da Clemência, o João, primo da Lúcia, e todos os outros nomes que estão nesse caderninho de oração. São tantos nomes, mas nós entregamos tudo na presença de Deus, que Ele conhece cada um que foi colocado aqui. Até o nome que não foi falado, o Senhor conhece, irmãos. E eu sei que neste momento Ele visita cada um. Nós entregamos tudo na Tua presença. Pedimos que o Senhor entre com o Teu poder, Senhor, trazendo paz, ajudando a cada um de nós a carregar a nossa cruz, Pai, que nós não desistimos no meio do caminho, Senhor. Ajuda-nos a carregar a nossa cruz, Pai. Por maior que ela seja, por mais pesada que seja, Senhor, que seja o Senhor ali conosco, nos fortalecendo, que a gente continue nossa caminhada até o fim, Pai. Até o fim. Até o dia da sua vinda gloriosa. Aleluia. Nós gostaríamos de estar contigo. Aleluia, no céu, na tua presença, Pai. Louvado seja, Senhor, porque visita cada irmão nosso, cada hospital, cada leito de dor agora. Aleluia. Oh, coloca a tua mão poderosa sobre aquele que está com síndrome do pânico, borderline. Oh, Senhor, ansiedade. Tantos estão com depressão, Pai, naquele quarto escuro, não tem vontade de sair, de tomar banho, de se cuidar. Aquelas pessoas que não têm mais ânimo para nada, estão pensando só no fim da vida, Senhor. Que o Senhor traga força, vigor, luz para aquelas pessoas, Pai. Aonde estivessem uma pessoa com depressão, com síndrome do pânico, que seja alcançado por Ti, Senhor. Seja alcançado pelas tuas mãos poderosas, curadas, libertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendecemos. Aleluia. O Samuelzinho, Pai, aquele menino de 12 aninho, Pai, o Davi, eles precisam ser tocados, curados pela tua mão poderosa, libertos, Pai. O Reinaldo, Senhor, a Ângela, a todos que eu falei, Senhor, que sejam tocados por Ti, Senhor. Aleluia, Pai. Ah, Deus Santo, amado, Pai querido. Temos um Deus tão grande e poderoso como Ti, Senhor. Amém, aleluia, né, Roseli? Você e toda a tua família, teus filhos. Para encerrar nossa oração, quando você não tiver mais força para conseguir caminhar e ir em frente, parece que você está querendo desistir de tudo, da vida, de viver, você tem que lembrar do passado, lembrar de Paulo, da história dele, como que ele era. Em vez de você desistir, parar, você pode começar, a partir de agora, começar uma vida nova, ter uma transformação e mudar a sua história, mudar o seu futuro. Paulo, ele era um caçador de cristãos. E ele foi alcançado pela graça por Jesus Cristo. E olha o que ele fez. Através de Paulo que nós estamos aqui hoje, fundando uma igreja, levando a palavra de Deus aonde que ele estava. Olha quantos livros. Escrevendo, fazendo tudo. Através dele, do ensino dele pelo mundo, pela Ásia, pela Panfilha, por Éfeso, por Corinto, pela Itália, pela Europa, por tudo quanto é lugar que ele passou. Ele foi ensinando
E por isso hoje a gente tem que ver que tem milhares e milhares de possibilidades de a gente ter uma vida nova e melhor. Com Jesus Cristo, com Deus, proferindo a palavra de Deus, né? Crendo, esse é o segredo. Creia, é a fé. Tudo é pela fé. Tudo. Você pode ser o maior pregador. Você pode ser pastor, sacerdote, o que você quiser. Se você não tiver fé, você não consegue nada. Você não expulsa um demônio. Você não faz um exorcismo, nada. Mas se você tiver fé, você não precisa de ser nada disso. Se você tiver fé, é em nome de Jesus, sai agora e ele tem que sair. Porque é pela fé. Verdade. E conhecer a palavra. E a palavra nos diz o seguinte: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Olha que interessante. Também conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra liberta, porque a palavra ensina a verdade. Leia a palavra. Leia nem a palavra. Um pedacinho por dia, bem devagarzinho. Começa assim, ó. Você não tem intimidade com a Bíblia ainda, você ainda... Peça ao Espírito, primeiro lugar, bom dia, Maria, com alegria. Primeiro lugar, irmãs, você que não tem muita intimidade com a palavra, você fala assim, eu leio, não entendo nada. Peça ao Espírito Santo que te dê, né, Neuza? Bom dia, Neuza lá do sul. Oi, Neuzinha, Pai do Senhor Jesus. Peça a Deus que te dê. Um abraço pro seu marido. Que dê o Espírito Santo que dê sabedoria para você entender a palavra. Vai pedindo ao Espírito Santo, lê um pedacinho e fala: Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá entendimento. O Espírito Santo me mostra. E o Espírito Santo, ele vai abrindo o seu entendimento e a palavra, ela vai se abrindo para você assim de uma forma tão linda. Foi o que aconteceu comigo, irmãos. Eu lia, já tinha lido a palavra tantas vezes, eu não conseguia entender. Aí o que acontece? Eu fui pedindo ao Espírito Santo para me dar sabedoria da palavra, que ele abrisse a palavra para mim entender, meu entendimento. E Deus está me ajudando, devagarzinho, a palavra vai se abrindo. Eu estava falando para o Elcio, é tão bonito, né? Quando a gente começa a entender a palavra, a gente vai, sabe assim, nossa, pegando intimidade com a palavra, é muito bom. Então leia, nem que for assim por dia, irmãos e irmãs, um capítulo, né? É tão rapidinho. Eu falo assim, lê, peça pro Senhor e ele vai te dar sabedoria. Eu Amém? aprendo muito com a Neuza, minha irmã lá do sul. Que delícia, Neuza. Deve estar um friozinho aí, né? Neuza, eu e a Célia, nós tínhamos planejado ir... Nós íamos lá para Boituva, já estava tudo certo, combinado. Mas aí, nós vamos ter um encontro. Mudaram o dia do nosso seminário, e o seminário vai ser bem sábado e domingo. E não vai dar pra gente. E a gente não pode faltar, né, Célia? Não. Infelizmente. Da próxima vez que eles vierem aqui, a gente vai. Muito frio! Aí, aqui também tá frio. Assim, não tá muito, não. Imagina a Neuza lá no sul, que mas frio! Aí é gelado. Então, assim que der, a gente vai conhecer os meninos, se Deus quiser. Não, vai né? ter oportunidade, sim, em nome de Jesus, quiser. eu creio. Tá bom? Gente, terminar a nossa oração, Elcio vai trabalhar. Amém? Amém. Irmãozinha, que essa palavra fique no nosso coração, e como eu sempre falo, eu peguei o hábito de falar isso, e eu vou falar sempre agora. Agora, faz muito tempo que eu falo. E que essa palavra venha cair como uma semente no nosso coração, e uma semente boa em terra fértil para gerar muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos levantar nossa mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, Neuza? Quem impedirá? Ninguém, né, Maria? Eu tenho hoje 3 missões para fazer, eu vou trabalhar já. Amém. Pai do Senhor, Chuva fique na de paz do Senhor bênção. Jesus. Deus abençoe.